Olá, queridos internautas e telespectadores aqui da TV Mundi, a TV da Nova Era, eu, João Gilberto, com o nosso programa Retrato da História. E nós estamos falando de muitas personalidades brasileiras para mostrar, principalmente você jovem, que tem aí, que já tem o seu ideal, que está buscando uma profissão, que nós tivemos realmente muitas personalidades importantes no nosso país. A gente tem que valorizar isso. Porque essas grandes civilizações que nós temos no mundo inteiro, eles têm aí um carinho muito especial pelos seus grandes líderes, aqueles que construíram essas civilizações. O nosso país também tem uma história muito rica. E hoje nós iremos começar o nosso primeiro bloco com uma grande personalidade que tem um papel muito importante dentro da diplomacia brasileira. José Maria da Silva Paranhos Júnior, mais conhecido como Barão do Rio Branco. Ele nasceu em 1845, lá no Rio de Janeiro, e faleceu já no outro século, 1912, também lá no Rio de Janeiro. Um personagem do mundo, é assim que muitos definem a José Maria da Silva Paranhos Júnior, Barão de Mauá, Barão do Rio Branco, que nasceu no Rio de Janeiro em 1845. Ele era filho do Visconde do Rio Branco, que foi pai justamente. Ele aprendeu justamente com o pai o segredo da diplomacia. Viu de perto a solução da Guerra do Paraguai e também a assinatura da lei do Ventre Livre, que dava liberdade aos filhos de escravo. Tá? Juca, como os amigos o chamavam, estudou direito em São Paulo e no Recife, foi professor, promotor público e também era jornalista. A carreira de diplomata começou aos 31 anos, quando foi representar o Brasil lá na Europa por décadas. Ele viveu ali na Inglaterra, Liverpool, Paris, na França, integrando várias missões. Desde então, dedicou-se a escrever sobre a história do Brasil como jornalista, foi diretor do jornal Nação, 1870 até 76, e ele dedicou, nesse período, exclusivamente à diplomacia, tá? Ele era defensor da monarquia e o seu título de Barão do Rio Branco ele foi concedido lá pela princesa Isabel, que nós vamos falar dela quando a gente for falar da família real, tá? Justamente nas vésperas do final do Império, Continuou no corpo diplomático e foi a partir do período republicano, após 1889, que obteve as suas maiores vitórias, expressivas, na condução da diplomacia brasileira. A partir de 1893, ele tornou-se figura fundamental na definição das fronteiras do Brasil, negociando com a Argentina para assegurar parte dos estados do Paraná e Santa Catarina. Então, aqui, nós já tivemos na história, nós falamos dele, do Bandeirantes Raposo Tavares, do Alexandre de Gusmão. Aqui entra uma outra personalidade que realmente veio a dar consistência ao território que nós temos hoje no Brasil, de 8.500.000 quilômetros quadrados. Justamente o Barão de Rio Branco tem um papel muito importante nisso, tá? Ele fechou um acordo lá com a França, expandindo a fronteira lá no Amapá, e graças ao prestígio nessas negociações, ele foi nomeado ministro das Relações Exteriores pelo então presidente, o Rodrigues Alves, tá? Sua maior vitória foi o Tratado de Petrópolis, assinado com a Bolívia, para garantir a posse do território lá do Acre, que foi comprado da nação boliviana. Em sua dedicação ao Brasil, ele assumiu o compromisso de unir o território em dimensões continentais, priorizando a força do argumento e da negociação. Então, aqui nós falamos sobre várias revoluções que tiveram no Brasil, e o Brasil teve, vamos dizer, essa felicidade, porque olha só, nós tivemos a invasão lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro poderia ser um país. Nós tivemos a invasão em Pernambuco. Pernambuco poderia ser um país. Nós tivemos revolta também na Bahia, nós tivemos revolta, falamos da revolta farroupilha também no Rio Grande do Sul. O nosso país hoje ele poderia ser muito diferente do que é, mas isso, dentro da história, foi importante porque deu sustentação, apesar dessas revoltas, e hoje nós somos realmente o quinto continente, justamente geográfico do planeta, dado essa força dessas personalidades que nós estamos falando, principalmente das forças militares, tá? Somando os seus feitos, ele conseguiu anexar ao nosso país mais 900.000 quilômetros, 900 quilômetros quadrados, e ele estava realmente decidido a definir essas fronteiras, que ficavam aí dando sopa muitas vezes por aí. Recuperar justamente a internalização do país, em especial estabelecer uma liderança brasileira na América do Sul, tá?
Como ministro das Relações Exteriores, ele serviu a 4 presidentes da República, ultrapassando ideologias e assim fortaleceu a criação do Itamaraty. Então hoje nós temos um prédio realmente impressionante lá em Brasília, que é o Itamaraty, que inclusive nós já falamos em outros programas, gente. Nós iremos passar por algumas intempéries aí da natureza e Brasília vai ter um papel importante dentro desse processo e esse palácio de Itamaraty ele vai ter um poder realmente muito importante lá em Brasília, tá? Sua influência era tão grande que em 1909 ele foi, né, o nome dele foi sugerido para a sucessão do antigo presidente na época, Afonso Pena, mas ele não aceitou, pois o compromisso dele é justamente diplomático e não executivo. Publicou vários livros, integrou a Academia Brasileira de Letras, né? A sua morte lá durante o Carnaval de 1912, ele agitou lá o estado do Rio de Janeiro, porque ele era muito popular e tiveram até que mudar o calendário lá, tá? Do Carnaval lá de 1912, dado que as homenagens prestadas, porque ele era um homem reconhecido no Brasil e fora do Brasil, tá? Foi considerado por todo o corpo diplomático mundial um dos maiores estadistas contemporâneos e é o patrono da diplomacia brasileira. Então, realmente, o Barão do Rio Branco ele é muito importante porque ele construiu justamente aquilo que nós temos hoje, né, dentro da diplomacia brasileira, através das embaixadas. Então, o papel realmente do Barão do Rio Branco é importante, tá? Que nós deixamos para vocês aqui nesse primeiro bloco. E é óbvio, a gente sempre pede para vocês que gostariam de ter mais subsídio, de acessar o nosso site, né, que é o www.holonomia.com.br, para que lá você acesse e tenha mais informações com vídeos, realmente aí com material mais extenso, desses grandes brasileiros que nós estamos falando. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí não, nós estamos aqui na TV Mundi, a TV da Nova Era, é só um minutinho e nós já voltamos.